seja bem-vindo a mais um Clube FIM Entrevista. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial de gestão de fundo de varejo, de logística. Calma, a gente vai explicar tudo para você nessa mudança aí de aquisições, captação. Tem muita novidade acontecendo em um fundo e quem vai me ajudar aqui vai ser meu amigo, sócio Felipe Ribeiro nessa missão aqui de entrevistar. Uma honra. Muito obrigado, tamo junto. Seja bem-vindo, Felipão. Entrevistar o Gabriel Barbosa, meu xará, que também é Barbosa, sócio da TRX, gestor do TRXF, para falar um pouco do TRXF11 e um pouquinho do TRXB11. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Danilo. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo espaço. Para a gente, muito importante ter esse contato aqui direto com os investidores, com o mercado em geral, né? A gente que é gestor, é muito difícil ter esse contato. Com a gente é mais frio, né? A gente precisa se comunicar através de fatos relevantes, comunicados ao mercado, que passam pelo crivo ali dos nossos advogados, e sempre fica um negócio muito frio. A gente tem essa dificuldade, né, de se comunicar com uma base tão grande de investidores. O TRXF11 tem mais de 185 mil investidores. Então esse espaço aqui, muito bom pra gente. Obrigado mais uma vez. Imagina, o prazer é todo nosso. E em abril eu tive a oportunidade de visitar um dos imóveis do TRXF, que é lá ali no Parque Global, que vai ser o hospital do Albert Einstein. E lá teve um tete-a-tete ali com os analistas também, que vocês comentaram sobre uma praticamente refundação da TRX lá em 2018, 2019, resgatando aquele legado de DNA imobiliário e colocando o investidor como o principal ativo. E a gente vê, né, desde ali de 2018, um turnaround, eu posso chamar, do fundo, mudando o foco e trazendo mais clareza para o investidor, transparência. E obrigado por iniciar esse diálogo com a gente. E há cerca de 3 anos atrás, um pouco depois, né, dessa chamada de refundação, a tese do TRX ela era muito clara de investir em imóveis de varejo com contratos atípicos, com inquilinos de grande peso, e a gestão ressaltava essa questão de reformulação, que é aprendizado dos erros do passado ali, e há 2 ou 3 anos atrás estavam com 85 mil cotistas. Mas, olhando para frente, o investidor que está olhando o fundo a primeira vez agora, hoje, chegou aqui, não sabe o que é o TRXF. Se você puder dar esse panorama do que é o fundo agora, e o que permanece como estratégia central, e olhando daqui para frente, o que vocês estão olhando. O fundo acabou de captar mais de 1 bilhão e 250 milhões num contexto difícil de mercado, e vocês nadando de braçada. Então já engatei algumas perguntas aí para você dar o seu show. Não, legal. Assim, acho que esse turnaround foi um turnaround da TRX, né? E o final, o resultado desse turnaround foi o TRXF11. Certo. Então a TRX é uma empresa de 2007, uma empresa que nasceu fazendo operações de build-to-suit sale-leaseback, ou seja, a gente nasceu fazendo operações com grandes empresas, tendo como lastro contratos atípicos de longo prazo, e imóveis ou operações sob medida, né? Então esse era o nosso DNA original. Foi aí que a gente surgiu. Na época eram pouquíssimos players que atuavam nesse segmento. Então ali foi o nicho de mercado que a gente identificou como uma oportunidade para criar a TRX. A TRX teve um sucesso muito grande, principalmente a gente teve um ciclo imobiliário ali de 2008, 2009 para 2012, 2013 muito bom, né? Certo. Inclusive foi uma janela em que várias incorporadoras foram listadas na Bolsa de Valores. Enfim, a gente teve realmente um ciclo imobiliário muito forte. E a TRX foi beneficiada por isso. Então a TRX cresceu muito rápido. E nesse meio do caminho, ali 2012, 2013, a TRX teve um evento de M&A, que entrou no Private Equity, nos valuations das empresas imobiliárias daquela época, que até hoje não voltaram, né, para os valuations daquela época. E aí isso demandou da gente, para justificar aquele valuation, demandou crescimento, diversificação, e a gente foi atuar em várias outras frentes além do que a gente fazia, né? A TRX listou o primeiro fundo na bolsa em 2010, que na época era o TRXL11, que hoje é o BTLG11, né? Então é um fundo que nasceu na TRX e hoje é gestão BTG, e é um colosso aí também do mercado de fundos imobiliários de tijolo. E aí
enfim, a gente com essa diversificação acabou perdendo um pouco o nosso DNA, o nosso foco no vários cliente. Outros fundos, né? Listados também. Cara, a gente chegou a ter mais de 30 fundos ou veículos de investimento, alguns listados, mas a parte de listados, no final das contas, eram menores. Assim, a gente na época tinha em torno de 5 bilhões de reais em imóveis. Os fundos listados representavam 250 milhões, então era 5% do todo. Mas era onde a gente tinha a maior quantidade de clientes, né? Os outros fundos eram fundos que a gente fazia club deals, colocava em private, enfim, family offices ou bancos. Então era um pouco diferente o contexto. Aconteceu que a gente pegou uma crise de frente ali em 2015, 2016. Essa crise foi penalizante para todo mundo, mas para nós foi, sei lá, um efeito quintuplicado, porque a crise que nasceu da porta para fora refletiu muito da porta para dentro. A gente estava numa estrutura super inchada, várias unidades de negócio começando, e era como se tivesse várias startups que não se pagavam, e a gente tinha o core business da empresa, que eram operações de BTS e sale-leaseback, praticamente secou, né? A gente ficou, sei lá, 2, 3 anos em que saía uma operação a cada 6 meses, e as empresas que atuavam nesse setor, que na época já eram um número bem maior do que quando a gente começou, se estapeavam para ver quem fazia o pior negócio, né? E no final não pagava a conta. Então, dito isso, assim, o que aconteceu foi que a gente tentou carregar esse modelo até final de 2017, desculpa, no começo de 2018 a gente decidiu, cara, esse modelo não funciona mais pra gente. Então a gente começou esse processo de turnaround. Os sócios fundadores nesse meio do caminho recompraram a participação do Private Equity. A gente enxugou completamente a TRX. E aí, assim, na história da TRX a gente sempre teve um contexto em que a gente tinha uma dupla identidade. A gente não sabia se a gente era uma desenvolvedora imobiliária ou se a gente era uma gestora de recursos. Porque a gente nasceu como uma desenvolvedora. E ao meio do caminho a gente virou uma gestora porque a gente precisava acessar o mercado de capitais para fazer frente aos investimentos das operações que a gente originava. E quando você tem essa crise de identidade, vamos dizer assim, você não sabe quem é o seu cliente, né? Você não sabe em quem você tem que focar. O meu cliente é a empresa com que eu estou originando operações de build-to-suit ou de sale-leaseback, ou é o investidor para quem eu estou caminhando, né? Estou direcionando essas operações. E quando a gente se reposicionou, lá em final de 18, começo de 19, aí sim a gente se posicionou, não, a TRX é uma gestora de recursos, o meu cliente é o investidor dos nossos fundos imobiliários, e as empresas, elas são um stakeholder super importante, mas é como se eles fossem os fornecedores, né? O core são os meus clientes, que são os meus investidores. E aí isso, enfim, fez com que a gente tivesse uma mudança de mentalidade ali muito importante. Além disso, a gente resolveu focar toda a nossa capacidade de originação num veículo só. Então a TRX passou a ser o TRX F11. A gente se vendia na época como um modelo assim, muito semelhante aos REITs, né? Em que a empresa é o REIT, né? O REIT ele tem os funcionários, tem o conselho, tem a diretoria, toda trabalhando por aquele veículo. Então a gente se vendia mais ou menos nessa época, né, quando a gente estava começando o TRX F11 dessa forma. Até hoje assim, qualquer operação imobiliária de tijolo que chega lá, que tem esse viés de renda, ela é direcionada para o TRX F11, né? O que a gente fala lá é ou serve para o TRX F11 ou não serve para a TRX. E por que a gente decidiu fazer isso, né? Porque a gente ao longo do caminho teve vários fundos, vários veículos, né? Inclusive listados. E quando veio a crise, esses veículos ficaram pequenos, eles eram pequenos, concentrados, e aí a gente tomou uma vacância em algum fundo, que representava 30% da carteira, da renda ou da carteira, e a cota caía 25%, né? É como se o mercado precificasse aquilo a zero. A gente sabe como que funciona, né? Essa questão do dividend yield em fundo imobiliário. E aí a tese do fundo praticamente morria, porque você só conseguia voltar depois que você locasse, e você estava em período de crise, então é difícil você locar, né? O que a gente viu é que assim, esse modelo funciona muito bem para gestoras maiores que têm o controle da distribuição ou que tem algum outro bolso para acessar quando necessário, né? Para gestoras de nicho como a TRX, a gente
na nossa visão, esse é um modelo que não funciona. A gente já testou, a gente já sofreu na pele, vamos dizer assim, e pra gente não funciona. Então, o que era a ideia do TXF11 e como que a gente se posicionou desde o início? O TXF11 é um fundo híbrido. Ele nasceu comprando alguns imóveis de varejo e de logística. Depois a gente acabou fazendo uma operação muito grande de varejo, logo na sequência do IPO do fundo. Isso deixou o fundo bastante concentrado em varejo, então ele ficou bastante concentrado em varejo durante muito tempo. Ainda né, de longe a nossa maior concentração. Mas o que a gente sempre diz é que o TXF11 ele não é um fundo de varejo, ele está um fundo de varejo ou ele está um fundo de renda urbana, né? Ele não é um fundo de renda urbana. Na prática, no regulamento, no relatório gerencial, na forma como a gente se posiciona, é que ele é um fundo híbrido. Por quê? Porque na nossa visão, de novo, aprendizados, né, que a gente sofreu aí na pele, o mercado é cíclico. E se você quer ter um fundo só, e se o crescimento da empresa, a diversificação da empresa, a diluição de risco da empresa, a gente pensando como empresário, né? Quer ter um fundo só que seja vencedor, ou seja, que o meu produto seja vencedor, que o cliente, meu investidor, esteja comprado nesse produto por longo prazo, para que isso funcione numa empresa como a nossa de nicho, em que eu não tenho o controle da distribuição, né, do varejo, vamos dizer assim, eu preciso ter diversificação, porque a gente aprendeu ao longo da história da TX que o mercado é cíclico, e às vezes um setor está muito bom, né, como a gente pegou aí de braçada o setor de varejo e acabou se tornando o maior fundo nesse setor, né, de imóveis de varejo propriamente dito mesmo, de verdade. A gente tem um nicho específico que são lojas big box, né, mas é onde o TXF11 hoje acho que é o maior investidor, se não tá brigando ali entre os top 3. Mas, cara, de novo, a gente já viu que isso é cíclico, né? Na história da TX, por exemplo, a gente fez muita operação de call center. Cara, ali em 2011, 10, 12, você originava uma operação de call center... Vendia tudo, né? Cara, você vendia na hora. Você tinha investidor aonde você quisesse. Era só levantar a mão, você tinha investidor para fazer. Hoje em dia, se originar uma operação de call center e colocar no TXF11, acho que tem passeata lá na frente do escritório da TX. Ou no fórum do Clube FI. No fórum do Clube FI, cara, não precisa falar. Porque, assim, no fórum do Clube FI, até quando a gente faz coisa boa, o pessoal tem algum pé atrás. Imagina se a gente fizer uma operação de call center. Então... só que, cara, na época as empresas eram AAA, a demanda por espaço do call center só aumentava, né? Hoje em dia é uma demanda completamente diminuindo. Ninguém quer ouvir falar do ponto de vista de imóvel, sim, né? Sim. De call center, imóveis mais específicos. Então, assim, a gente não gostaria que o TXF11 tivesse essa marca, porque se eu tiver num ciclo de baixa, eu não consigo crescer o fundo, não consigo diversificar, não consigo entregar valor para o meu investidor, entendeu? Perfeito. Então a ideia é que o fundo seja um fundo diversificado. A gente fez muita operação no varejo, porque no final das contas, quando o fundo ganhou tração nesse setor, foi onde a gente conseguiu originar as melhores oportunidades. Quando a Selic estava em baixa e o mercado de fundo imobiliário estava aquecido, se eu fosse originar uma operação de logística, eu ia brigar, eu era o pequenininho ali, né? Brigando com os grandões para ver se eu conseguia dar um soquinho ali e fazer um nocaute, vamos dizer assim, fazer uma boa operação. Excelente, né? Excelente comparação. Eu ia brigar com HGLG, BTLG, LVBI, XPLG, enfim. Muito grande. Bresco. Cara, assim, a gente era pequeno no setor, né? E quando você é pequeno em determinado setor, o rio corre pro mar, né? Acho que é isso. No varejo era diferente. No varejo, as empresas de varejo passaram a nos procurar. Passaram a enxergar na gente um player diferente. Em que a gente conseguia gerar a melhor oportunidade naquele setor, porque as operações vinham pra gente primeiro, né? Antes de ir ao mercado, até as operações batiam na gente. Então, acho que isso fez um diferencial para o TXF11, não à toa o fundo tem entregado um resultado bastante diferenciado frente ao IFIX, aos fundos de tijolo, na média, né, desde quando o fundo foi listado, ali em começo de 2020. Mas, de novo, cara, assim, a gente diz que o fundo está varejo, né? A gente, no ano passado, comprou o Hospital Albert Einstein, que foi uma operação polêmica, deu muito barulho no fórum, deu barulho no YouTube, deu barulho em vários lugares.
Mas a gente fez com convicção, porque a gente achou que era uma baita operação pro fundo e é assim, né? Assim, a gente muito dificilmente vai conseguir agradar todo mundo. O que a gente tem que buscar fazer é o que a gente tem convicção de que é o melhor pro nosso cotista. E é o que gera valor pro nosso cotista, e é isso que a gente está buscando lá na TRX, independente do setor, né? Imóveis corporativos para renda, independente do setor. A gente pode trazer para o TRX-F11, a gente tem claramente uma preferência ainda por varejo, acho que tem muita coisa para fazer ainda nesse setor, mas a gente entende que quanto mais diversificado no médio e longo prazo fundo, melhor para o nosso investidor e melhor para a TRX. Perfeito. E com essa estratégia de compra no atacado, comprar grandes lotes de imóveis preferencialmente, e aí vocês compraram um alavancado e vender isso no varejo, comprimindo cap rate, gerando valor, ter aquele casamento de indexadores aí, tanto da alavancagem com os contratos que você tem. E aí, à medida que você vai tendo necessidade de amortização do caixa, você tem imóveis que são muito líquidos, que todo mundo quer e tem vários fundos querendo, pessoa física até, porque se você pegar esses big box que você chamou... O ticket não é um ticket altíssimo como de um prédio na Faria Lima. Sim. Então com uma liquidez mais endereçada para você fazer frente às amortizações, seria isso? É isso aí, assim, a gente teve a felicidade de no meio do caminho, né, a tese se provar por caminhos que a gente no final nem identificou de começo, né, a gente não sabia que esse mercado ele ia ter tanta demanda na venda dos imóveis depois. O que a gente sempre imaginou na tese de imóvel big box, de varejo, é que tem uma pérola lá escondida dentro dessa concha que ela demora para esse valor vir à tona, né? Para você apresentar essa pérola, porque são contratos longos, então o inquilino, você não consegue tirar o inquilino de lá, mas é o terreno, cara. Assim, esses terrenos são terrenos de 5 mil a 30 mil metros quadrados de área, que é cada vez mais difícil encontrar em grandes metrópoles. Então isso te dá uma força frente tanto aos seus inquilinos, né, que não querem sair de lá, e aí eles fazem contratos de 20 anos, que para o cenário de fundo imobiliário é excelente, né, porque dá previsibilidade de fluxo e de dividendos e tudo que o cotista quer é isso, né, no final das contas. Mas você tem a pérolazinha ali sendo criada ao longo do caminho, que a gente, na nossa visão, já tem vários imóveis do TRX-F11 em que o terreno, esquece o tijolo que está em cima, certo. O terreno vale muito mais do que o contrato que a gente tem, do que o cap rate que vai fazer numa venda, ou do que o tijolo que está lá em cima. Que a pessoa olha ali e fala, é um mercado. Não, ali pode ser uma torre de 20 pavimentos, você pode ter uma permuta financeira que você vai ter uma tira absurda, bem localizada, você tem uma velocidade de venda que é previsível, né, com uma verticalização em volta que dá para você calcular, participar até mesmo do risco, e você tendo um portfólio de 3 bilhões é diferente de portfólio de 1 bilhão ou de 500 milhões que você tem essa margem de gordura para desenvolver, seria mais ou menos isso. Sem dúvida, e aí tem a questão também do quão líquido esses imóveis são, e aí a gente vai vendendo imóveis pontuais. Primeiro para trazer, né, para comparar o que é o valor do fundo no mercado versus o que estão pagando no mercado real, né, porque a gente acha que é muito desproporcional. A gente acabou de vender um imóvel em Santo André, né, uma ótima localização de Santo André, um contrato com Pão de Açúcar, tem mais 10 anos de contrato lá, e cara, mas a gente vendeu a cap de 6,80, né, a NTN, quando a gente vendeu, estava beirando ali os 8, a NTN de prazo similar, e o fundo é negociado na bolsa com um yield de 11, livre de imposto de renda. Então, olha como você tem uma dicotomia aí, né, em relação ao que é preço de tela versus o mercado real. Então, às vezes a gente faz essas vendas até para pontuar. E aí, assim, um imóvel de 30 milhões de reais, a gente vendeu para uma família, né? A gente saiu um pouco, você fura um pouco a bolha de só negociar na Faria Lima, que o cara tem muita cabeça né, do benchmark, da NTNB, da CDI, do Selic, enfim. A pessoa física, o que a gente percebeu ao longo do caminho, principalmente para esses imóveis urbanos, a conta dele não é... eu quero um spread para NTNB, o cara nem sabe qual é o cupom da NTNB. O que o cara vê, primeiro que tem uma questão... Metro quadrado. Pô, eu quero ver não é nem o metro quadrado, mas tem uma questão pessoal que interfere legal. do cara ter o imóvel no bairro dele, na cidade falar dele. Na reunião que é dele, aquele negócio. É isso. Tem uma questão, e quando a gente pega isso, a gente consegue realmente espremer um pouco mais. E tem uma questão
de que ele compara o investimento com a rentabilidade que ele teria se ele comprasse um apartamento. Tá. Qual que é a média de aluguel, de rentabilidade de um aluguel no apartamento hoje? Sei lá, 5% ao ano? Não, muito, quando é muito bom, né? Não, isso tem imposto, vacância. Isso. Vamos pôr 3,5, 4. Então o cara faz essa conta. A gente já chegou a receber proposta lá na TRX, de um imóvel aqui em São Paulo, um cap de 5,5. Recente, esse ano. Acabou que essa operação não evoluiu, por isso a gente não anunciou o mercado, mas cara... a gente tem lá o paper, assinamos o MOU, tá tudo... Compra no atacado e vende no varejo. É isso. E você vai conseguindo encontrar essas oportunidades que, pô, para esse segmento, ela é muito nítida. A gente recebe muita provocação do mercado, tá o tempo todo o investidor batendo lá. Posso olhar seu portfólio? Tem um investidor interessado? Posso vender? Enfim... A gente sempre fala, cara, não tô vendendo nada, né? Assim, o portfólio do TXF11 é para renda. Mas se você quiser olhar, o imóvel, assim, tá lá no relatório gerencial a lista de imóveis, olha lá o que te interessa, faz uma proposta e vamos ver. É isso, cara, a grande maioria das operações foram assim que aconteceu. Foi assim, um cold call frio de alguém que a gente não tinha relacionamento, entrou em contato com a gente, viu os nossos canais de RI, falou que tinha um investidor interessado. Lógico que nesse meio do caminho de 10, né? Um vai até o fim. Meio a gente era verdade, a gente conseguiu fechar, etc. Tem muita coisa que chega, principalmente pro broker, que, cara, não necessariamente é verdade, mas no final é isso, assim, a gente tem muita demanda para os imóveis do TXF11 e era um negócio que a gente não tinha como premissa no começo da tese. Quando a gente começou, a gente sempre defendeu muito essa questão do terreno. Hoje o TXF11 tem mais de 1,5 milhão de metros quadrados de terreno, sendo que 85% disso está em cidades que são regiões metropolitanas. Perfeito. E 40% aproximadamente em São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Ou seja, a gente tem 600 mil metros quadrados no TXF11 de terreno. Cara, 600 mil metros quadrados de terreno na região metropolitana de São Paulo tem muito valor. Tem muito valor, né? E tende a se valorizar ao longo do tempo pela escassez de grandes terrenos que a gente tem. Perfeito. Só para explicar para você aí que está olhando os números, quando ele fala de cap rate de NTNB, a NTNB de vencimento de 10 anos se compara à NTNB utilizadas nos fluxos de caixa que fazem o famoso VP. E essa taxa, que a gente chama de taxa livre de risco, está em torno de 7%, 7,2%. Então, quando a gente fala de um título de renda variável, aí o que eles da Faria Lima acaba sempre comparando é, bom, o que eu tenho de prêmio além disso? Porque eu tenho 7 livre de risco e vou ter mais a inflação sendo corrigida. E aí você tem um investidor lá, bairrista, o cara está atuando em outro segmento, ele quer ter aquela esquina ali, que é a esquina, que ele passa todo dia, que ele entra em conversas e ele está disposto a receber 6, 5,5 de aluguel por ano. Então é uma discrepância. Você vai falar no clube, né? No clube no final de semana, não, aquele terreno ali agora é meu. É isso aí. Exato. E aí ele está disposto a receber ali 6% ao ano, porque ele tem essa ideia, primeiro, que de ego ali e tal, que o Gabriel colocou aqui, mas também de questão de valorização do metro quadrado, que ele olha e fala, isso daí vai valorizar e quando eu quiser vender também vou ter alguma liquidez se eu quiser vender algum dia. Então, só para deixar todo mundo aqui na mesma página, a gente acaba falando alguns termos de cap e tal, e aí você mencionou que, e o fundo TRXF, se você for comprar ele na bolsa, ele vai estar te pagando entre 10,5% e 11% ao ano líquido de imposto. Então, por isso que ele menciona essa discrepância de rentabilidade do investidor final, cotista, do investidor institucional ou o family office que ele está colocando aqui na mesa. Seria mais ou menos isso, né? É isso, assim, e é 11% sobre o que a gente distribui recorrente. Né? Porque nos fechamentos dos semestres, quando a gente faz venda de ativos e tem lucro extraordinário, a gente distribui. Então, nos últimos 12 meses, por exemplo, a gente teve 2 grandes distribuições. A gente acabou de distribuir uma de R$1,51. Teve um monte de vídeo no YouTube. E distribuímos em dezembro R$2,50. Né? Então, se você for pegar nos últimos 12 meses, o fundo, sei lá, ele deve estar rodando uns 12,5, 13 de yield livre de imposto de renda. Dos últimos por conta das vendas, ganho de capital. Sim. E a distribuição é 95% para você, que é cotista do fundo. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre essa tese de desenvolvimento
em um hospital que eu estive lá, visitei a obra, eu tinha uma percepção assim, poxa, às vezes um pouco mais financeira mesmo, a gente olha a transação e vai fazer conta, vai olhar, e aí a gente chega lá na obra e fala, PQP. Olha o tamanho disso, se não me engano é a maior obra da América Latina, vocês mencionaram lá, fica ali no Parque Global, envolve empreendimentos ali que vão ser construídos meio que simultâneo ali, vai ter shopping, vai ter torre residencial, vai ter vai ser um complexo que vai ter acesso ali, não sei se não me engano da CPTM, eu treino, não sei, vai ter muita demanda de gente chegando lá, então e aí vai ter o hospital que está nesse conglomerado de empreendimentos, e você olha aquela massa sendo construída assim, a gente já teve a presença de visitar vários pavimentos ali, você vê aquela coisa tomando forma, você fala, meu Deus, né? Como que isso aqui toma forma? Uma velocidade rápida, porque tem prazo, né? Então, vai ser um dos maiores centros ali do Albert Einstein também do Brasil, que vocês mencionaram. Mas, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa obra e essa tese financista que a gente tem. Mas, só o Albert Einstein vai colocar ali quase o mesmo dinheiro que vocês colocaram na aquisição dentro do empreendimento. E assim, num contrato de longuíssimo prazo. E aí entraram vários questionamentos e que vocês responderam ali nos relatórios iniciais sobre se o inquilino sair, o que vai acontecer com a concentração do fundo. Como que encaixa, você falou que essa tese de renda urbana ela já não para mais em pé, que é uma tese de big box que pode ser ampliada. Como que a tese de hospital encaixa e como que o cotista vê essa concentração de risco de desenvolvimento para um projeto dessa magnitude, né, desse tamanho? Não, legal, Danilo. Assim, acho que vale o contexto um pouquinho dessa operação, né, de contar essa história dessa operação. A gente na TRX, ao longo da história do TRX F11, nessa nova fase, vamos dizer assim, a gente recebeu várias operações de hospital. E a gente demorava 5 minutos para dizer não, né? Certo. Era assim, obrigado pela oportunidade, não vou dizer não agora, deixa eu mostrar pro cara que eu pensei um pouquinho e aí depois a gente falava não. Porque era ponto pacífico, assim, no nosso comitê, a gente não... Sim, a gente ainda acha, né, que o hospital é uma tese complexa, né? É um imóvel bem específico. Você precisa estar numa rede que realmente se justifique, né? Que você tenha uma visão ali de longo prazo que vai ficar lá, e que seja um hospital muito estratégico para aquela empresa, certo, né? Quando chegou o Einstein a primeira vez no TRX F11, foi, sei lá, 1 ano e meio antes da gente realmente fazer a operação, a gente disse não, né? Não era o momento do fundo. Na época o contrato com o Einstein estava ainda sendo negociado, estavam negociando a construtora, não tinha exatamente a aprovação do projeto, enfim, então a gente falou, muito beleza. Muito cru, assim, obrigado, mas não. Aí a gente fez uma emissão no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, que a gente saiu para captar 250 milhões, que era o pipeline que a gente tinha, e a gente acabou captando 500. Né? Era uma emissão para profissional em que a gente poderia pôr o lote adicional de até 100%. E aí, quando chegou nesse nível, né, de captação, a gente falou, deixa eu dar uma olhada aqui no pipeline adicional, o que eu tenho mais. E trouxeram de novo um Einstein lá pra gente. A gente... vamos olhar agora, né? A obra já tinha começado, né, com a consultora, projeto aprovado, lógico. Contrato com o Einstein assinado e aditivado. Então, eles tinham assinado um contrato para construir um hospital de 38 mil metros quadrados. O Einstein, no meio, entre aprovar o projeto, ele alterou para 41.400 metros quadrados. E aí ele se comprometeu a colocar 150 milhões de reais para terminar essa obra adicional, porque ele não queria que aumentasse o aluguel dele. Tá. Então esse é o investimento do Einstein, 150 milhões só para terminar a obra, fora os equipamentos que são mais 500 milhões, né? Então no todo é mais ou menos o que a TRX está pagando por 70% do projeto. Então assim, tinha evoluído muito mais. E além disso, o Parque Global como empreendimento tinha se provado. E aí é o que você falou, o Parque Global hoje é o projeto imobiliário, o maior projeto imobiliário da América Latina, é um VGV ali aproximado de 20 bilhões de reais.
né? E a fase absurda, né? Pois é, e a fase 1 tinha se provado, tinha sido vendida e já estava praticamente sendo entregue, né? Já tinha gente morando quando a gente começou a visitar lá a obra para ver se a gente queria fazer aquela operação. Então era um contexto bem diferente, então a gente falou, opa, agora vamos olhar com mais carinho. Aí fomos olhar o Einstein, né? Fomos conversar com eles, fomos entender a importância do ativo para o Einstein. Tem muito essa questão, né? É o lado de lá da marginal, né? Só que a gente escuta muito isso. Pô, vai comprar imóvel no lado de lá da marginal. Mas assim, tem ativos e ativos, né? Uma coisa, né? Uma coisa é um prédio isolado, um prédio corporativo, que a gente tem vários exemplos aqui de casos que, né, não necessariamente deram certo ainda, né? Vai demorar um pouco mais para maturar. Mas aqui é um hospital, BTS, contrato atípico de 20 anos, com a principal rede de hospital do Brasil, né? O melhor hospital do Brasil, o melhor hospital do Hemisfério Sul, é o 22º melhor hospital do mundo. Então, quando a gente foi olhar tudo isso, dentro do Parque Global que tinha se provado, etc., a gente falou, isso aqui é diferente. Essa aqui não é uma operação de hospital comum. Aí entramos numa negociação lá com a Bueno Neto, né, que é a incorporadora do Parque Global como um todo. A gente queria comprar 100% do projeto. No final, a Bueno Neto queria vender 50%. Aí a gente chegou no meio termo ali, ficamos com 70% e eles ficaram com 30%. Pra ninguém sair triste. A ideia deles, assim, que é uma ideia que a gente concorda, cara, eu não quero vender tudo agora, porque eu tô vendendo no mercado em baixa, o prédio ainda em desenvolvimento, e eu tô tomando um pênalti por isso, né? Então eu quero vender, preciso vender, tem muito para investir aqui ainda nesse complexo, mas eu quero ficar com upside, porque na hora que isso aqui ficar pronto e o mercado der uma acalmada, na visão da Bueno Neto, né? Eu vou conseguir vender isso aqui pelo metro quadrado maior. A Bueno Neto, sim, ela não faz conta de cap, ela faz conta metro quadrado, é uma incorporadora, né? Então a gente comprou lá 21 mil reais o metro quadrado, eles acham que lá deveria valer 30 para mais, né? Então, enfim, é a visão deles, por isso que eles quiseram vender só uma parte e não todo. Então foi por isso que a gente fez, cara. Foi assim que nasceu esse projeto dentro da RX, por isso que a gente decidiu fazer, por isso que a gente teve muita convicção. A gente sabia que seria polêmico pela história de hospitais em fundos imobiliários, mas não dá para comparar, assim. Não, as pessoas tentaram comparar, né, de cara. Mas vai comprar hospital? Olha os fundos de hospital, como deram água, não sei o quê. Cara, assim, era um contexto completamente diferente. Esses fundos que deram água, ou que deram ruim, ou que, enfim, são fundos que nasceram num contexto completamente diferente do que a gente tem hoje, né? São fundos de 2010, com contratos diferentes, com objetivos de venda diferentes, quem vendeu nos fundos na época, enfim. Tinha RMG, tinha... tinha uma série de coisas, mudou a operadora no meio do caminho. Então, cara, assim, de novo, a gente ficou muito convicto em fazer essa operação. Para o Einstein é um imóvel muito relevante. O Einstein, ele tá até ampliando, né? Você está enxergando várias clínicas do Einstein espalhadas pela cidade, que antes a gente não tinha isso. Mas essas são clínicas de baixa complexidade. Então, o hospital de alta complexidade, ele só tem o Hospital do Morumbi. E lá ele tem 70 mil metros quadrados. Só que lá virou uma coxa de retalho, né? Porque eles foram expandindo. Você vai lá no Einstein, assim, você até se perde. É bloco... Cara, eu fiquei bizarramente assustado. Pois é. Ele falou, essa sala aqui, assim, era o tamanho de uma casa. Aí é uma sala de cirurgia, é uma sala de exame. Mas, se estalar o dedo, vira uma sala de cirurgia. Porque se eu olhar ali e falar, putz, esse negócio aqui vai dar problema. Ali vira uma sala de cirurgia... E aí, se o médico apertar um botão, vem um remédio de lá do sei da onde, que chega o remédio lá na... e o cara consegue aplicar e fazer a cirurgia ali. É impressionante, cara. Impressionante. Assim, na hora que você vai na obra, a complexidade da obra, você entende, sim. Porque que é um investimento de R$1 bilhão entre TRX, Bueno Neto e Einstein, além dos equipamentos que são mais R$500 milhões. Então, assim, tende a ser o hospital oncológico mais moderno do Brasil, de longe. Acho que esse é um ponto também. É um hospital direcionado para oncologia. Então, vi gente no Brasil todo vindo. Eu vi gente falando, não, mas tá do outro lado. Eu vi gente traçando, falando, não, saindo daqui, demora 17. Eu falei, vai vir gente da Bahia, vai vir gente de Goiás fazer tratamento nisso daqui. Não importa se tá aqui ou se tá ali, a pessoa tá com um problema, que é... 1 quilômetro a mais para ela não vai fazer diferença depois de 1.000, né? Não, mas que tem também uma questão, que essa é uma demanda do Einstein também. Onde ele tá lá, no Morumbi hoje, o hospital atual...
ele não tem essa infraestrutura, né? Lá é perto do estádio do Morumbi, você tem um monte de casa e empreendimentos imobiliários em volta, e você não tem você não tem hotelaria, por exemplo, que é uma das deficiências do Einstein hoje. E lá no complexo do Parque Global está sendo construído um hospital que vai ser locado para a rede Emiliano. Além disso, tem uma torre residencial que quando eles lançaram era a torre residencial mais alta de São Paulo, agora já tem outras, né? Mas é uma torre residencial super alta, em que parte dela vai ser para renda, para short stay, principalmente visando paciente e médicos, né? Legal. E pegando esse gancho, desculpa te cortar. Você pode... Não. Só para pegar nesse gancho que você colocou, de você ter um empreendimento que tem uma visão de longuíssimo prazo, só que você tem uma necessidade de gerar renda hoje com dividendos constantes e que o investidor espera todos os meses ali para pagar as contas. Como que equilibra essa questão de ter um cap muito atrativo, mas também muito atrativo que faça sentido para a pessoa que quer vender também, e que você futuramente, se surgir uma outra oportunidade, dificilmente dariam saída agora, mas dinheiro não vê desaforo, eu acho. Vocês estão mutuamente abertos, que vocês consigam comprimir esse cap rate. Então, como que é como é que é esse equilíbrio, assim? É um equilíbrio difícil e só dá para fazer, cara, se você tem tamanho e diversificação. A gente volta naquela questão do porquê que o TXF11 é um fundo híbrido, né? Se eu não tivesse esse portfólio de imóveis de varejo Big Box, com retorno diferenciado, não estivesse vendendo esses imóveis, entregando um resultado além do meu recorrente para o meu investidor, provavelmente eu não conseguiria fazer essa operação no Einstein. Assim, se eu tivesse que fazer isso num fundo novo, nas circunstâncias que a gente tem atualmente, com o Selic a 15%, impossível, né? Porque para competir com a Selic a 15%, eu tinha que fazer lá num cap rate de 12, 13, sei lá. Né? E mesmo assim ia ter dificuldade de captar dinheiro, né? Então, por isso que a gente preza muito, cara, assim, eu não quero ter mais do que um fundo de tijolo. O TXF11 é onde toda a capacidade de originação da TX é direcionada para lá. Perfeito. E eu queria entrar num tema que também é polêmico, que é a questão da alavancagem. E aí, em alguns momentos ali, vocês defenderam que o casamento perfeito é prazo e o indexador dos contratos. E o Lui também, vocês mencionaram várias vezes que vocês dormem tranquilo, porque os imóveis são líquidos com essa necessidade de amortização. Mas vocês têm uma questão que é sempre muito pontuada, que é a questão do TXB, a alavancagem, ela é sempre muito pontuada. E aqui a pergunta, ela não é se a alavancagem ela é boa ou ruim, porque depois de tanto tempo ainda existe uma percepção assim negativa quanto à alavancagem. O que falta, na sua visão, para o mercado entender plenamente esse modelo de alavancagem, desenvolvimento, operação em larga escala? Acho que falta, como tudo na nossa questão de investimento, quando a gente está falando, né, do mercado em geral, acho que falta profundidade, né? Falta estudar. Assim, a gente, o TXF11 está aí, né? A gente nasceu com o fundo alavancado. A primeira alavancagem do fundo foi feita em dezembro de 2019. A gente antecipou um contrato do Pão de Açúcar e do Açaí numa taxa de IPCA mais 4,80. Assim, dizer que você não gostaria de tomar dinheiro na física IPCA mais 4,80 para comprar um imóvel que te paga a renda e que com essa renda você vai pagando essa alavancagem, no final você tem um imóvel livre. Cara, assim, é um negócio que, se você, quando você coloca na viabilidade, quando você coloca numa planilha, quando você faz a conta, faz muito dúvida, sentido, cara. Assim, é a questão do custo de capital que tem muito nas empresas, né? Uma empresa está sempre olhando a sua estrutura de custo de capital, está sempre estudando isso. Eu fiz curso de finanças, né? Você vai no curso de finanças, cara, uma das principais matérias é o CAPM, né? Por quê? Porque qual é o dinheiro mais caro? Qual é o dinheiro mais caro que existe no mercado? É o dinheiro do equity. O meu investidor hoje cobra, é só você olhar o preço de tela, ele cobra 11% ao ano para comprar a cota do TXF11, né? Se eu estou conseguindo um dinheiro com outra fonte, que eu não preciso chamar dinheiro do meu investidor, com custo mais barato, no final das contas o que eu estou fazendo é criando valor para esse investidor.
Isso traz mais risco? Sem dúvida. Eu estou conseguindo mais retorno, obtendo mais risco. E qual que é o risco? O risco é da estrutura da alavancagem como um todo, né? O risco de crédito, se o fundo tem caixa para fazer a distribuição de dividendos, porque o caixa para pagar a alavancagem ele é casado, né? Assim, quando eu antecipo um recebível de um contrato de locação... É 1 para 1, né? O inquilino vai pagar, ele paga o aluguel lá na conta da securitizadora, né? Eu cedi esse fluxo, então ele não paga mais na conta do TXF11. No final das contas, o que eu preciso, como eu tenho um lucro contábil, eu preciso ter caixa para distribuir dividendo. O máximo que vai acontecer é eu continuar pagando a alavancagem e não ter dividendos, né? Ou não ter caixa para pagar dividendos, o que na história do TXF11 a gente sempre se preocupou, lógico. Por isso que a gente mantém um saldo ali bastante elevado como índice de liquidez, né? Então assim, a gente sempre se preocupou muito com essa estrutura, Danilo. Contratos atípicos, grandes empresas como contraparte, né? Risco de crédito muito óbvio. Tem que estar lastreado numa boa operação. Não adianta eu fazer, não é só cap rate, né? Se eu comprar um imóvel ruim e ao longo do tempo ele se desvalorizar e eu estou pagando juros na outra ponta, cara, essa conta não vai fechar também, tá? E indexadores, né? Na época do CDI a 2%, a gente recebia muito o canto da sereia lá. Vem. Pois vamos fazer uma antecipação a CDI. Os bancos, eles chegavam a modelar. O meu fundo, eles chegavam a modelar, mandava lá para a TRX. Olha aqui, se vocês fizerem isso, o seu dividendo vai crescer, não sei o quê. Aí a gente pegava o modelo dele e fazia o nosso, né? É verdade. Se a gente manter aqui 2% de CDI pro resto da vida do Brasil, vamos tomar só de CDI. Mas e se o CDI for para... Na época a gente rodava assim, e se o CDI for para 8%? Que é mais o nosso, né? A média histórica, nosso DNA. Cara, a conta já não fechava. Imagina se a gente colocasse a 14, 15, como a gente está vivendo atualmente, né? Então, a gente sempre se preocupou com isso, em casar os indexadores, justamente para não ter descasamento de caixa. Assim, o fundo não tem risco o caixa do fundo ele é muito importante para o TXF11 para fazer frente principalmente à distribuição de dividendos, né? A estrutura da alavancagem em si, ela se paga sozinha, desde que eu tenha o fluxo de aluguel recebendo. Então, por isso que é contrato atípico e com grandes empresas, né, com risco de crédito muito óbvio. Com isso, a gente sempre dormiu tranquilo. O TXF11 chegou a ser mais de 50% de alavancagem. Né? Hoje a gente está beirando os 20%. É o menor patamar histórico da história do TXF11. Né? Por quê? Por que a gente chegou nesse patamar? A gente tem conseguido crescer com captação, equity, etc., mas porque o custo da alavancagem está muito mais caro. Né? Hoje já não faz tanto sentido eu alavancar mais o fundo a 50%. Pois é. Então, até no estudo de viabilidade que a gente fez dessa última emissão, eu tenho beleza, a minha alavancagem é verdade, vai cair, tá caindo, mas eu pressuponho lá na frente que eu vou voltar a aumentar a alavancagem. Tá lá no estudo de viabilidade que a gente fez. Por quê? E cara, se a gente chegar de novo num contexto em que eu consigo captar dinheiro, IPCA mais 6, 6,5, assim, e a conta matemática fecha, isso gera valor para o cotista e para o fundo de maneira geral, por que eu não vou fazer? Então, essa sempre foi a nossa cabeça. A gente faz alavancagem desde quando a gente nasceu, né? Nosso primeiro BTS lá em 2007, 2008 já foi um BTS que a gente antecipou os recebíveis dos contratos de locação que a gente tinha na época. Então é algo que a gente está super acostumado a fazer. A gente nunca teve problema de alavancagem em todos os nossos projetos na história da TRX, quando a gente fez com empresas, né, como a gente está fazendo aqui no TXF11. Então por isso que a gente sempre bateu muito essa tecla de dormir tranquilo. Não é o percentual da alavancagem que nos tira o sono, é a estrutura. Perfeito. E ainda sobre um gancho sobre a estrutura e a criação do TXB11, eu queria que você aprofundasse um pouco nessa necessidade. E vocês já mencionaram sobre uma promessa futura, e eu queria que você também comentasse sobre a simplificação dessa estrutura com uma incorporação do TXB no TXF. Existe é que eu não vou falar cronograma que você não vai poder falar, mas um plano concreto para que isso aconteça em aí médio prazo, longo prazo? Claro, vamos lá. Primeiro para contar a história do TXB, né? Como é que ele surgiu, sendo que a gente se posicionou como uma gestora de um fundo só.
A gente listou o TXF11 lá no começo de 2019, a gente captou no IPO em torno de 190 milhões, compramos 250 milhões de imóveis, né? Teve uma alavancagem ali, eram 4 ativos. Então o fundo nasceu, começou 2020, a gente listou o fundo na bolsa e aí surgiu no mercado uma mega operação, que era do grupo Pão de Açúcar na época, que envolvia Pão de Açúcar e Açaí, eles eram do mesmo grupo, hoje em dia são empresas completamente separadas, né? Mas na época do mesmo grupo, cara, eram 43 lojas numa operação de sale-leaseback para mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A gente tinha acabado de fazer uma operação com Pão de Açúcar, né? A gente tinha comprado um CD e uma loja do Açaí em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. A gente tinha acabado de fazer uma operação com eles ali em dezembro. E aí surgiu essa operação no mercado, era uma concorrência, tinha um banco contratado para cotar, né, todos os players de mercado e tal. Todos os grandes players participaram. E no final a gente ganhou. Né? Ali em 5 de março de 2020 a gente soltou um comunicado no fundo, um fato relevante, dizendo que a gente tinha assinado uma PVC e que a gente ia pagar aquele portfólio de 1 bilhão e 200 em 45 dias. Cara, e a gente tinha muita confiança que ia dar certo, porque assim, a gente já tinha o pessoal os fundos de CRI, né, gestores de fundos de CRI que são grandes, já estavam, cara, separa um pedaço disso pra mim, eu quero 500 milhões disso, não sei o quê. Eu falei, cara, então tamo tranquilo. Aí 5 de março de 2020, a semana seguinte foi a semana que foi decretada a quarentena em São Paulo, o mundo desabou, e aí a gente ficou com aquela operação que na nossa cabeça era uma operação única, né, em lojas maduras, tinha muita loja do Pão de Açúcar em lugar muito óbvio. O mercado foi a única coisa que realmente não fechou na época também. Pois é, o mercado tinha essa questão de mercado ser muito resiliente, principalmente o mercado alimentar, né? Então a gente, cara, como é que a gente faz para viabilizar essa operação? E aí a gente foi sendo criativo. Então, a princípio a gente tinha, desde o começo a gente imaginava alavancar essa operação em torno de 30%, 35%. No final das contas, quando o mercado começou a voltar, o que voltou primeiro foi a dívida. E aí a gente alavancou um pouco mais, a gente alavancou 60% o deal na época. E pro equity, demorou mais, né, pra gente conseguir captar dinheiro com equity. Com emissão de cotas do fundo. Então, e onde a gente encontrou a principal demanda foi nos investidores que tinham ancorado a gente no IPO, que eram FOFs, e que FOF tinha limitação de 10% do PL num único ativo. Então ele não podia exceder, né? Então a gente tinha um cara que queria colocar dinheiro, mas não podia por limitação de regulamento ou de legislação. Qual foi a solução que a gente criou na época? Cara, você enche o pote até onde você pode no TXF e eu vou abrir um side pocket aqui para essa operação específica. Então, se você entrar no regulamento do TXB, ele está escrito lá. Objetivo do fundo, operação com o grupo Pão de Açúcar. Era para aquela operação específica, não é um fundo ativo. Desde 2020, a gente nunca mais comprou nenhum imóvel lá. Pelo contrário, a gente vem vendendo. Então, aí então o cara enchia o potinho no F e o que sobrava da demanda dele adicional, ele colocava no B, sendo que o TXF tinha um compromisso de colocar 50% mais uma cota para cada dinheiro que entrasse no TXB para a gente ter o controle, né? No final das contas, a gente sempre se preocupou, cara, isso aqui é uma operação do TXF. Ele tem que ser o controlador disso, porque senão a gente, né, perderia o controle. E aí no final foi isso que aconteceu. No final das contas a gente comprou 39 lojas do Grupo Pão de Açúcar na época de uma vez, 17 foram compradas no TXB e todas as outras diretamente no TXF. E aí de lá para cá, né, ao longo desses últimos 5 anos, o TXB, o TXF foi comprando a participação dos institucionais do TXB, justamente porque a gente enxerga o valor que tem lá. Então aí, hoje o TXF tem 99,9% das cotas do TXB. E por que a gente não incorpora ele? Né? A gente tinha um plano traçado de incorporar. Tudo mais constante, né? Só que as coisas do Brasil não é tudo mais constante. Pelo contrário, é tudo mais inconstante. A ver, né? Essa semana que passou aí, pois né? Trump, Lula, pois é. Tributação, enfim. Que alegria, né? Que alegria. Então, assim, tudo mais constante já era para o TXB ter sido incorporado. Por que a gente não incorporou ainda? Primeiro porque lá a alavancagem que foi feita no TXB, ela foi feita num custo muito barato. Hoje a alavancagem lá é em torno de 5,5 de custo.
E se eu incorporar o TRXB nesse momento no F, eu tenho que passar por vencimento antecipado. Eu preciso chamar a assembleia nos CRIs do TRXB, me dá o waiver aqui para eu trocar o cedente do TRXB pro TRXF. É um fundo maior, você vai ficar mais seguro, falando com o crisista, né? É um fundo maior, você vai ficar mais seguro. Ele vai falar, claro, pode fazer. Só que a taxa hoje é IPCA mais 9. Então, assim, 5,5 não dá, né? Vamos subir isso aí, ou me dá um waiver fee. Assim, não é uma conversa que eu quero ter nesse momento com o crisista pelo custo. Ele tá... o crisista lá dos ativos do TXB, com certeza ele tá puto, né? De carregar essa posição. Ele não quer mais carregar essa posição. O que ele vai fazer? Né? Então, assim, não é o momento pra gente fazer isso. Quando houver um momento melhor, aí a gente faz esse trabalho, né, aprova lá os waivers, enfim, e aí transfere. Por que a gente não tem pressa para fazer isso? O TXB é um custo super barato para o TXF. Então, o TXB ele tem um custo zero, né? A TRX não cobra taxa de gestão no TXB. A gente isentou a taxa no período do fundo inteiro. O TXB não é um fundo com prazo indeterminado, ele é um fundo com prazo determinado. Então, ele termina em 15 anos, que é o prazo do contrato BTS, dos contratos. Que foram alocados lá. Então, a gente nesse período precisa achar uma forma de incorporar o TXB no TXF, né? Mas a gente tem 15 anos, já se passaram 5. Então a gente não cobra a taxa, o administrador cobra a taxa no B e desconta no F, então é como se fosse um feito zero também. Certo. Então a gente não tem nenhum custo de carrego adicional lá, ele é como se fosse uma casca. Eu tenho lá hoje 14, 13 imóveis. Que eu tô carregando, tá dando uma rentabilidade super boa pro TXF. E aí, cara, no momento que a gente encontrar oportuno, a gente faz essa migração, essa integralização, mas a gente acha que no momento não é agora. E vai demorar um pouquinho, infelizmente, né? Vai demorar um pouquinho pra gente achar esse momento. A gente dá um pra frente, dois pra trás, pra frente, dois pra trás e vai assim com o Brasil. Pois é. Posso só fazer um ponto? Claro, que é um ponto de polêmica lá no fórum do Clube FI. Tem muita gente que fala que a gente... Terceira, quarta polêmica já. Então, todas as polêmicas do TRX vão ser esclarecidas hoje. Tem muita gente que fala assim, mas vocês escondem a alavancagem do TXB, porque... Assim, o relatório gerencial do TXF11 é o relatório gerencial do TXF11. A gente apresenta lá a estrutura do TXF11. A gente até tem lá na estrutura qual é o saldo devedor do TXB, qual que é o custo da alavancagem do TXB, tá tudo lá, né? Mas por que a gente não soma as duas? Porque o TXB, ele independe de fazer caixa do F. Embora o F seja o maior investidor, o TXB tem conseguido fazer caixa por ele mesmo, né? Então, por exemplo... O normal é chamar a emissão, o TXF integraliza. A gente já fez algumas no TXB ao longo do caminho. Só que eu posso, se o TXF não tiver caixa, por que eu não posso oferecer isso ao mercado e buscar esse dinheiro no mercado? Eu posso, né? O TXB seria o TXF seria um pouco diluído ali, mas eu ainda permaneceria como controlador. O TXB está vendendo imóveis, né? A gente vendeu 2 imóveis do TXB ano passado, já vendemos um esse ano, e tem um para vender agora no segundo semestre, que a gente já assinou a MOU, comunicamos o mercado, etc. Um imóvel de 69 milhões. Vendendo esse imóvel de 69 milhões, mais o caixa que o TXB tem hoje, ele não tem nenhuma necessidade de captação de dinheiro pelos próximos 3 anos. Então, assim, é por isso que a gente não aglutina no TXF, porque senão fica parecendo que o TXF precisa ficar colocando dinheiro toda hora lá, o que não é verdade. Por isso que a gente separa os assuntos, mas a gente entendeu essa preocupação de mercado, tanto que a gente abriu as informações do TXB, estão lá no relatório gerencial do F, a gente só não consolida o número de alavancagem dos dois, porque a gente entende que tem uma certa independência do B para fazer caixa para suas próprias obrigações. Polêmicas zeradas, então. Não, tem mais uma. Tem muito tempo? E dá tempo na live? Dá tempo. Segura aí, Henriqueira. Tem só mais uma polêmica que eu quero esclarecer, que eu trouxe aqui, que é uma questão de relação com a Capitânia que é muito pontuada. Então, essa questão de investimento no CPUR, se não me engano, e aí comprando essa relação de mão dupla. Como que você explica essa sinergia para o cotista que vai fazer dinheiro para ele,
para eliminar essa desconfiança Claro. e acho que a última polêmica desse fundo. Assim, a Capitânia é um parceiro da TRX, acho que isso a gente nunca escondeu, né? A Capitânia é um grande player de mercado, ela financiou vários, foi o sponsor, né? Foi o patrocinador de várias teses no mercado aí nos últimos anos. Um deles é o TRX-F11, e acho eu, e a Capitânia, já ouvimos dele, que é uma das teses de sucesso deles é o TRX-F11, né? Eles, lá no final de 19, apostaram na TRX, eles ancoraram o TRX-F11 no momento em que o mercado de fundo imobiliário não queria ouvir muito de TRX, né? Porque a gente vinha passando por um histórico de fundos pequenos, concentrados, enfim. Então, a TRX-F11... A Capitânia fez esse investimento lá atrás. Ao longo do tempo, foi acompanhando, foi crescendo dentro do fundo. Depois da emissão do ano passado, que eles participaram de forma relevante, sei lá, eles tinham... O fundo chegou a 2 bi de patrimônio, eles tinham 25% do fundo. Bastante, né, para um fundo desse tamanho. Ao longo do ano passado, eles zeraram essa posição. Eles chegaram a ter R$0 no TRX-F11. Tá. O que mudou agora nessa última emissão, porque eles voltaram né, a investir, o que pra gente foi ótimo. Mas hoje ele já tem uma posição bem menor comparado com todo. Agora um fundo de 3.300, né? Então, assim, pra esclarecer, a gente não tem nenhuma vergonha de falar, a Capitânia é um parceiro da TRX. A gente faz negócio com eles, a gente compra imóveis deles, a gente vende imóveis pra eles, enfim, acho que isso... O importante é trazer valor para o cotista final. É isso. Mas assim, a questão do CPUR, de novo, eu acho que a principal... o que nos incomoda lá, vamos dizer assim, é a questão da profundidade, né? O cara olha o relatório de maio do fundo, aí vê lá que a gente tem 2% de CPUR. Aí ele olha o relatório atual, tem 7,5%. Aí ele faz a conta, investiu 130 milhões de reais no CPUR no último mês. O que ele esquece... Mas calma aí, deixa eu ver como que era esse investimento de CPUR há um ano atrás. Certo. A gente tinha mais de 7% de CPUR. Em dezembro desse ano, a gente tinha mais de 5% de CPUR. Então a gente veio vendendo o CPUR o ano inteiro. Chegamos a ter 2%, né? Ele chegou a ser uma posição pequena. Perfeito. CPUR, só para quem não conhece, é um fundo muito parecido com o TXF do ponto de vista de portfólio. Né? São ativos de renda urbana, muito focado em varejo big box. Então é um fundo que a gente enxerga a sinergia com o TRX-F11 e que a gente entende que é um modo de até de replicar o que foi o TRX-F11 lá atrás, quando esse fundo ganha corpo e liquidez, e a Capitânia conhece o caminho, porque ela fez isso com o TXF, né? Então ela conhece o caminho do que precisa ser feito e a gente confia muito na gestão deles nesse sentido. E além disso, assim... A gente tem conseguido... o CPUR não é um fundo que tem muita liquidez no mercado, mas a gente não encontra liquidez só através do home broker. A gente liga para outros gestores. Né? Como que eu vendi, que eu saí lá da posição que eu tinha de CPUR, de 7% para 2%? Certo. Cara, eu tenho uma posição aqui de CPUR, você tem interesse, está pagando isso de dividend yield e tal. Tenho. Quer comprar quanto? Faz um bloco para mim e tal. A gente vai lá e vende. Entendi. Então assim, a gente já tem comprometido com essa posição de CPUR uma parte relevante que a gente vai vender em block trades aí nas próximas semanas, meses. Durante esse período eu estou carregando num dividend yield bom, né? Tá rentabilizando o meu cotista, tá rentabilizando o capital, sem imposto de renda nos dividendos. E aí, quando eu precisar desse dinheiro para vender imóveis, eu tenho já ancorado esses blocos que eu posso fazer, né? E faço caixa pro fundo e essa posição vai diminuir de novo. Né? O TRX-F11 não virou um FOF. E, cara, assim, o que a gente está buscando de novo é criar valor para o nosso cotista, né? A gente teve uma polêmica depois da 10ª emissão também, que aí sim falavam muito dessa questão de FOF, não era só CPUR, a gente comprou vários fundos imobiliários. De lá para cá a gente veio vendendo esses fundos, fizemos liquidez, foi importante para o fundo na hora que o fundo precisou de caixa, não prejudicou o cotista do ponto de vista de renda, tanto que a gente pagou, né? Acabei de falar, nos últimos 12 meses a gente pagou mais de 13% de dividend yield. Só que você vê como
falta profundidade, cara. Assim, o cara só olha o relatório do mês passado. A TRX malvadona tá fazendo o negócio com a malvadona da Capitânia. Como se a Capitânia como voltou. se fosse o gestor contra o cotista. Exatamente. E não é assim, né? Acordo de manhã, como eu vou prejudicar o meu cliente hoje, né? Cara, pelo contrário, a gente acorda todo dia de manhã, como eu gero valor pro meu cliente através do TRX-F11. É esse o nosso propósito lá. E é isso que a gente tem entregado no fundo desde quando a gente lançou o TRX-F11 no final de 2019. Perfeito. Então, todas as polêmicas circuladas, esclarecidas. E, Gabriel, a gente passou aqui por diversos pontos aqui. Queria pedir para você deixar uma mensagem final para o investidor que gosta de ativo, gosta de fundo imobiliário, dos rendimentos, mas ainda hesita em de investir por essa questão de, poxa, talvez a questão da profundidade é muito importante. Se você puder deixar uma mensagem aí da gestora da TRX para esse cotista que está entrando agora, que está olhando o mercado. Não é uma tese simples, né, de comprar um imóvel e tal. Existe uma estruturação que gera valor e que a gente passou por todos os pontos aqui que eram mais sensíveis. E se você quiser trazer alguma outra coisa aí, uma mensagem final, fica à vontade. Não, obrigado, Nilo. Queria mais uma vez agradecer aqui o canal. De novo, pra gente é muito importante. É difícil a gente ter esse nível de comunicação, né, em documentos frios, como... Foram 5 perguntas, tá? Loucura, né? 5 perguntas, 1 hora. Só pra... pois é, tem muito mais. Profundidade mesmo. Pois 5 perguntas, pois 1 hora. Tem muito mais. Mas, de novo, obrigado pelo caminho. A gente lá na TRX é apaixonado por fundos imobiliários, né? A gente recentemente também lançou o TRXY, que é um fundo hedge fund, né? Então, depois de 5 anos com a tese única do TRX-F11, a gente entendeu que não dá para o TRX-F11 ter tudo, né? Então, as operações que são ótimas de fundos imobiliários que a gente enxerga, etc., vale direcionar para um fundo que seja mais a classe dele, né? Para o mercado me chamar de FOF de novo. Então, a gente listou um hedge fund, que é o TRXY. TRXY, tá. Ele é um fundo listado, a gente listou no segundo semestre do ano passado, num momento super ruim para captar dinheiro, mas um momento muito bom para comprar ativo. Então o fundo vem entregando um resultado diferente nesses últimos meses. Interessante nos ativos que ele comprou. Pois é, pô, já gerou ganho de capital aí algumas vezes. Nesse curto espaço de tempo, a gente vem entregando mais do que a viabilidade do fundo previu, né, no estudo de viabilidade inicial do IPO. A gente está buscando formas de crescer o fundo também, assim como a gente cresceu o TRX-F11, mesmo em momentos difíceis. E quem quiser conhecer mais da TRX, do TRX-F11, pode acessar os nossos canais, né? Então, a gente está no Instagram, TRX Investimentos, no LinkedIn, no YouTube, TRX Investimentos. O nosso webcast lá, a gente tenta também responder várias perguntas. A gente faz um webcast mensal em cima do relatório do TRX-F11. Perfeito. Pode acessar a gente lá no YouTube também, no Spotify também a gente coloca nosso webcast. Enfim, tem o site da TRX, trx.com.br, tem o site do fundo, trxf11.com.br. Então, de novo, cara, nosso foco é muito forte nessa retomada da TRX, que, né, agora já está madura, vamos dizer assim, no cliente, por isso tanto canais e por isso que a gente se preocupa tanto com essa comunicação com os nossos investidores. Obrigado mais uma vez pela sua presença e esse Clube Fim Entrevista que conecta você com o mercado imobiliário real. Nós somos a maior plataforma não só de fundos imobiliários, de fundos listados. E Ribeiro, você vai na feira? Na feira? Você vai na feira? Você faz feira? Eu faço, de vez em quando eu faço. Sabe aquele moranguinho? Aquele que ele te oferece, aquele moranguinho? A gente tem um moranguinho rolando. Manda. Lá vem, ó. Hora do merchan, lá vem. Tem um moranguinho rolando que é o nosso relatório de fundos de infraestrutura, um relatório educacional para você também ampliar seus horizontes de investimento e de graça, aquele moranguinho da feira que você ganha. Experimenta e se apaixona e acaba levando a caixa inteira. Então, baixa, é de graça, o QR Code está aí na tela, o Henrique vai colocar para você, mas também o link na descrição. Ribeiro, mais uma vez, obrigado pela parceria. Hoje eu vim de papagaio de pirata, mas aprendi muito aqui com o Gabriel, obrigado, viu? É sempre interessante a gente aprofundar um pouco mais, né? Eu fiz a brincadeira que foram só 5 perguntas, porque foram só 5 perguntas mesmo, mas com um nível de profundidade que você não vê em outro lugar, né? Então, assim, um especialista de um fundo falando, né, as especificidades, até os bastidores, falou os bastidores, né? Ele contou os bastidores. Então, valeu, Gabriel. Obrigado, Danilo. Obrigado. E o Clube FI
Entrevista vai ficando por aqui. E se você não se inscreveu ainda, o que você está esperando? O Clube FI vai chegar aí na marca de quase 100 mil inscritos. Estamos muito próximos. Precisamos dessa sua força para continuar fazendo esse trabalho aqui e alcançar cada vez mais pessoas. Então, também curta o nosso vídeo e baixe o nosso relatório disponível gratuitamente. Um grande abraço e até a próxima.